Hoje é segunda-feira, é dia 8 de dezembro de 2014. Hoje é feriado em Santa Maria, comemora-se a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Para os católicos e no sincretismo com os cultos africanos e na Umbanda, hoje é o dia de Oxum. Esse será o tema principal das entrevistas de hoje, nesta edição do Controle Geral, neste feriado aqui em Santa Maria, dia 8 de dezembro de 2014. E ainda hoje também as notícias locais, regionais, as principais informações deste final de semana no Controle Geral na TV que está no ar. Boa tarde. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET TV Santa Maria, sua TV comunitária. Você sempre nos acompanha aqui no canal 19 da NET e também pode sempre nos acompanhar pela internet, acompanhar, participar, sugerir, opinar, interagir através das redes sociais e também do nosso telefone que é o 3028 3045. 3028 3045. O Controle Geral na TV tem o apoio cultural da Pampeiro, a família feliz, Pampeiro na Serafim Valandro, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Safira, loja que completa você há 32 anos. Quer andar na moda? Então passa na Safira. Safira, moda masculina, feminina e infantil. Safira, na Avenida Medianeira, também na Acampamento e no Centro Comercial Tancredo Neves. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Colégio Marista Santa Maria desde 1905 no centro da cidade, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, turno integral para primeiro e segundo ano. Acesse colégiomarista.org.br. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura que os anjos. A Igreja Ocidental, que muito amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus, portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria foi introduzida no calendário romano. No dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Inefabilis Deus, do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. Quem fala mais sobre esse assunto é o padre Edson Salim, pároco da Igreja de Ivorá, que a nosso convite aceitou e está aqui para falar a respeito deste mistério, de toda esta simbologia, de todo esse significado. Padre Edson Salim, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando na TV Santa Maria. É muita alegria estar juntamente com vocês, pela primeira vez estarmos aqui e para a gente discutirmos um assunto importante, dogma de Nossa Senhora, Imaculada Conceição. Nem todos entendem isso, Isso que o senhor estava colocando no início, isso mesmo que aconteceu, que lá no início foi uma grande briga entre os dogmas, Realmente, será que a Nossa Senhora teria essa virtude de ser imaculada, sem pecado? Houve muitas brigas entre os casos franciscanos, Os franciscanos defendiam essa ideia,
os dominicanos mais assim, voltado, mas realmente foi isso que aconteceu, né? Então foi uma história que trouxe para a igreja muito conhecimento, especialmente nessa questão do dogma da Imaculada Conceição. Maria, ao ser escolhida por Deus, a anunciação do anjo, quando o anjo anuncia que ela seria a mãe do Salvador, ela, com certeza, ela ficou com muitas interrogações. Ali, uma mãe de Deus, tudo isso. O que a igreja coloca? Desde o anúncio do anjo, o verbo se faz carne. Aí nós, na encarnação, aquele que já existia, tornou-se a existir. De uma maneira humana, aí nós temos as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Quando que nós falamos em imaculada, sem mancha e sem pecado, ela era humana, como eu, Senhor, como qualquer outro ser humano. Ela foi concebida entre um homem e uma mulher, Santa Ana e São Joaquim. Agora, como nós vamos entender isso? O que a igreja coloca realmente sobre esse dogma? No ano que ela foi proclamada, esse dogma, 1854, que o Papa Pio IX assinou essa bula papal, dizendo, a partir de agora, realmente, Maria é sem pecado. Desde a sua concepção, isso que a igreja coloca, Maria ela não teve a mancha do pecado. Ela foi preservada do pecado. Nós falamos de virtude de Maria pelo Espírito Santo. Ela não foi concebida no Espírito Santo como Jesus. Não. Ela foi concebida de uma maneira normal entre um homem e uma mulher, mas ela foi preservada do pecado no momento da concepção. E Nossa Senhora não teve ódio, não teve inveja, porque ela teve lá desde o seu início essa virtude de Deus, essa virtude. Desde, ali quando nasceu Jesus Cristo, ela foi exaltada, nós temos ali os reis magos que viram para adorar Jesus e não ela, e dizer não, a mãe de Deus está ali, mas realmente, Nossa Senhora, ela teve desde o seu início essa virtude de ser a mãe do Salvador. E como é que a igreja entende hoje esse mistério? Como é que passa esse mistério aos fiéis quando, por exemplo, nós estamos no dia 8 de dezembro de 2014, celebrando exatamente a data consagrada à questão de devoção a uma Maria, mãe de Deus, sem a absolvição do pecado, a condição de Imaculada Conceição. Hoje, na atualidade, como é que se explica isso? Como é que a igreja passa esse mistério e essa devoção aos seus fiéis? Para muitos é difícil você entender, mas como alguém que é concebida sem pecado, aí nós podemos nos perguntar, que pecado? A igreja coloca lá que nós somos batizados, no batismo nós somos inseridos em Deus, na igreja, porque pelo pecado original. Mas qual que é o pecado? Aí nós vamos poder explicar isso, nós voltando lá no livro do Gênesis. Então, Deus cria homem e mulher na perfeição. Ele criou homem e mulher na perfeição. Tudo que Deus cria era bom e perfeito. Naquele momento, então, Deus coloca o Adão e a Eva lá no paraíso, estavam lá na harmonia juntamente com Deus. Só que estava lá algo que era chamado árvore do meio, que todo um mistério que também se coloca ali. Então Deus disse para o homem e a mulher, vocês podem comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do meio. Estava um dia lá, a mulher passeando, a Eva, e chegou perto da árvore, apareceu a serpente. Então elas têm um diálogo, e diz a Eva para a serpente, não, realmente Deus nos proibiu da gente comer desse fruto. Diz a serpente, não, se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. Igual a Deus. Então, ela até diz lá, a partir dos versículos 2, era bom aos olhos e o paladar, que estava ali, e ela vai tentar e acontece o pecado. Que pecado? Ser igual a Deus. Esse nós chamamos de pecado de ser igual a Deus. Maria não é igual a Deus. Ela é maior do que o anjo, sim. Ela é maior do que os anjos,
maior do que todos os santos de nossa igreja, maior do que Santo Antônio, maior, porque ela é mãe de Deus. Hoje, para nossa atualidade, século XXI, hoje nós vivemos nas escolhas das nossas religiões, né, ceticismo pelo qual que nós somos envoltos. Como entender, então, na nossa atualidade de hoje, essa Imaculada? É a questão do pecado. Maria, né, ela, por ser escolhida mãe de Deus, Deus não iria escolher qualquer mulher. Claro que não, com certeza. Então, ele o preserva do pecado para que através disso nasça o Salvador de alguém pura. Alguém pura. Mas, assim, de maneira especial, como explicar hoje a questão da Imaculada, especialmente aquela que é sem mancha e sem pecado? Nós temos pecado, né? Nós, seres humanos, nós pecamos e nós erramos. Maria, ela nunca teve isso. Ela nunca teve isso. De que forma? Porque ela tinha Deus. Se nós vamos voltar lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, diz lá São João, uma mulher vestida de sol, ornada do Espírito Santo. Por isso, porque ela teve lá do seu início os dons do Espírito Santo, pelo qual que nós não tivemos. Estamos falando de um mistério, isso, estamos falando de um dogma e uma manifestação de fé. De fé. Tá? Porque há muitos, mesmo para quem acredita e quem é devoto de Nossa Senhora, por exemplo, o título de Imaculada Conceição seria a partir exatamente do nascimento de Jesus. Isso mesmo. A partir dali. Mas pelas informações que nós estamos aqui analisando, esta condição já começou no nascimento de Maria. Isso. Começou anteriormente ao mistério do nascimento de Jesus. Essa escolha feita por Deus e esta condição que lhe foi então colocada numa espécie de preparação, o senhor disse, aliás, uma espécie, não, numa grande preparação, para ser exatamente a mãe de Jesus Cristo. Mistérios, né, que permanecem até hoje e que ainda hoje são discutidos. Imagino quanta discussão aconteceu lá atrás. Papa Francisco, né, outro dia fez uma leitura que chamou a atenção, teve grande repercussão mundial, a respeito do próprio processo de criação. Quando ele diz, não, Deus não foi um mago, né, que fez uma mágica ali e criou tudo de uma hora para outra. Foi um processo. Né? E nesse caso, né, dessa condição de Nossa Senhora, em que contexto isso se insere dentro, quem sabe, de uma nova leitura que se possa fazer desses mistérios que foram e continuam sendo preservados pela Igreja Católica? Com certeza, nisso que o senhor está colocando, é um grande mistério. Pela nossa lógica, nossa ciência, jamais a gente vai colocar um ponto final nisso, né? Pela lógica, desculpe interrompê-lo, mas é isso, né? É isso. Esse é o ponto, né? Nós estamos falando de um dogma, de um mistério, numa lógica e numa visão humana também. Isso. A lógica, ela trabalha com fatos reais, teorias, comprovações. É isso que a lógica trabalha. Nós não temos, assim, uma comprovação, né? Assim, realmente não é assim, não. É um dogma de fé. Vai de nossas crenças, né, e de nossa liberdade, da gente realmente acreditar em Nossa Senhora. Porque ela, desde lá o seu início, ela foi preservada do pecado original. Se nós vamos para o lado da ciência, né? O que diz a Igreja? No caso, nós vamos cair no segundo dogma da virgindade de Nossa Senhora, que ela foi virgem antes e depois do parto, mas como pela ciência, pela medicina, a biomedicina, você entender isso? Bom, é um mistério. É um mistério que vai além do nosso alcance, né? Nós temos os mistérios de Deus. Santo Agostinho muito questionou sobre isso, né? Duns Scotus, né? Grande, né, pesquisador também desta questão do dogma de Nossa Senhora. É um mistério que nós podemos entender até um certo ponto. Até um certo ponto, sim. Depois disso, realmente não tem como a gente explicar. Nós cremos, acreditamos no dogma? Sim, né? Claro, né, pela lógica, realmente, né, se você vai analisar, não tem como você fazer isso, né?
Por isso que é uma crença que nós cremos e realmente, né, seria insignificante se a mãe de Deus é de qualquer mulher, né? Sabe? Não, lá desde o início ela foi cuidada e preparada para ser a mãe de Deus. Aí você pode me perguntar, e se ela tivesse dito não? Quando diz o anjo, ave cheia de graça, já está contigo, como é que seria? A gente não sabe. Mas pelo sim dela, aí que muda toda a história, pelo sim dela nasce aquele que é o Salvador de toda a humanidade. Porque vem a saudação ave, né? A ave é aquela que tem o Espírito Santo, nós temos o símbolo expressando a ave, né? Então, o anjo, ave cheia de graça, ave cheia do Espírito Santo, porque desde o início tu foi escolhida para ser a mãe de Deus. O profeta Isaías, nós estamos no tempo do Advento agora, as 4 semanas até o Natal, e estamos então as profecias do profeta Isaías, e diz ele, do tronco de Jessé nascerá uma haste, daquela que vai ornar pelo Espírito Santo. Maria, que foi desde lá, né, assim, profetizada pelo profeta Isaías para ser a mãe do Salvador. E qual é, digamos assim, a concepção, qual é a posição que hoje é dada a Maria no contexto da hierarquia da própria fé católica, né? Que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que posição hoje, né, na atualidade, né, nesse ano de 2014, ocupa Maria? Na verdade, assim, nós não adoramos Nossa Senhora. Nós não adoramos nenhum santo. Nós os veneramos. Maria não salva ninguém. Às vezes a gente fala isso na missa, a pessoa fica como? Não, realmente, quem salva é Deus. Nossa Senhora não vai salvar eu, o Senhor, vamos usar esse conceito, mas ela nos encaminha até o Filho que vai nos salvar. Então Maria é um ponto inicial que nós vamos buscar a nossa salvação. Nós temos Deus Pai, Deus que cria, tá? Deus Filho, Deus Verbo que faz carne e Deus Espírito Santo que ele contempla a criação. Quando foi tudo criado, estavam lá os 3 na criação. Maria, ela faz parte do plano da salvação. Ela faz parte. Vamos passar em graus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Nossa Senhora. O Pai Eterno, né? O Pai Eterno é mais ou menos, podemos poder explicar a imagem que nós temos do Pai Eterno. Então, Deus Pai, Deus Filho e Nossa Senhora. Então, esta via, este caminho que nós temos para chegar até o Filho. Não tem outro caminho a não chegar a Jesus Cristo através, a não ser Nossa Senhora. Hoje, né, em todo o nosso contexto, né, realmente, olha, a Mãe de Deus, o povo tem uma grande devoção. Nós temos Santa Maria Nossa Senhora Medianeira. 300 mil pessoas estavam na Romaria. Então, ela é uma forma, assim, dela atrair as pessoas, e atrai. Pela sua simplicidade, pelo seu jeito, é mãe. Mãe sempre, né? Mãe que cuida e mãe nos protege. Ela foi mãe e é nossa mãe. Em 1545, então, nós temos mais um dogma de Nossa Senhora como nossa mãe e mãe de Deus. Porque antes dizia que era só apenas mãe de Deus. Não, ela é mãe. Diante da cruz, né? Lá na cruz, Jesus Cristo está Nossa Senhora e João. Diz assim, Jesus para Maria, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então, a partir disso, ela se torna mãe, nossa mãe. Então, por isso que Nossa Senhora, no seu grau, realmente, então, Deus vem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e vem Nossa Senhora. Ela é maior do que os anjos. Né? Como eu disse antes, maior do que qualquer santo, né, que já existiu na face da terra, porque ela é mãe de Deus. Pois quem fez as grandes curas, quem fez os grandes milagres foi Jesus. Com certeza. Quem transformou... quem multiplicou os pães Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Foi. Quem transformou a água em vinho foi Jesus, mas a pedido aí de Maria. De Maria. Seria por isso aí? Que era a nossa intercessora. Isso mesmo, né? Nós temos lá, ótimo que o senhor trouxe esta passagem bíblica em João, diz lá, ela diz para Jesus Cristo, filho, eles não têm mais vinho, mulher, a minha hora não chegou. E ela insiste, fazei tudo o que ele vos disser. Então, por isso que ela é a nossa intercessora, ela intercede por todos nós. Pois é. Bom, e aí nós continuaríamos aqui falando muito tempo, né? Sobre os mistérios, sobre os dogmas, sobre a santidade, sobre a condição de imaculada para Maria,
cuja data se comemora, então, neste 8 de dezembro. E estamos diante, né, de questões, como disse o padre Edson Salim ainda há pouco, que nos remetem às nossas crenças e à nossa liberdade de escolha. Isso mesmo. Obrigado, padre Edson. Obrigado, né? É uma alegria também de estar aqui com você neste momento. E obrigado aos nossos telespectadores que nos acompanharam, né, na focalização de um tema que ele é tão misterioso quanto empolgante, ou tão empolgante quanto misterioso, mas que sempre vai remeter à nossa fé e aquilo que Deus deu a cada um, o poder de escolha. É verdade. Padre Edson Salim, obrigado pela presença. Obrigado. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET TV Santa Maria, que agora faz o intervalo e já volta. Existem muitos jeitos de aprender. Quer ver? Com um prato colorido ou lendo um novo livro. Pode ser pela ciência, estudando a independência, trabalhando no meu filme ou correndo pelo time numa prova do Enem. O que eu quero é fazer o bem. Colégio Marista Conceição. Aprendemos de todos os jeitos.com.br. Lá, 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 lá. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Estamos de volta, esse é o programa Controle Geral na TV, ao vivo, canal 19 da NET TV Santa Maria, sua TV comunitária. Você sempre nos acompanha no canal 19 da NET, pode também nos acompanhar pela internet, pode acompanhar, pode participar, pode sugerir, pode opinar, interagir através das redes sociais e também do nosso telefone, que é o 3028 3045. 3028 3045, o Controle Geral na TV tem o apoio cultural da Pampeiro, Pampeiro a Família Feliz, Pampeiro na Serafim Valandro, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Safira, loja que completa você há 32 anos, quer andar na moda? Então passa na Safira, Safira moda masculina, feminina, infantil, Safira na Avenida Medianeira, também na Acampamento e no Centro Comercial Tancredo Neves. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Colégio Marista Santa Maria, desde 1905, no centro da cidade, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, turno integral para primeiro e segundo ano. Acesse colégiomarista.org.br. Pois o sincretismo religioso existente na Umbanda se dá devido a diversos fatores culturais presentes na história do Brasil. Estamos ainda falando de um programa especial referente à data de hoje. Durante o Brasil Colônia, os índios brasileiros e os negros eram mantidos como escravos, eram proibidos de expressar, cultuar ou fazer ritos de acordo com suas próprias crenças religiosas por conta dos preconceitos e medos dos seus senhores. E tinham que fingir e aceitar a imposição da religião católica. Muitos deles, ao demonstrarem essa não aceitação ao catolicismo, acabavam sendo severamente castigados. Não satisfeitos em dar continuidade às suas crenças de forma silenciosa, a saída encontrada pelos escravos foi associar os orixás aos santos católicos que melhor pudessem representar cada divindade. Desta forma sábia, eles puderam contornar a intolerância da época e assim surgiu o sincretismo que permanece até os dias de hoje. É o caso do culto ao Oxum, orixá sincretizado com Nossa Senhora da Conceição pelos umbandistas aqui no Rio Grande do Sul. Oxum é um orixá feminino cultuado em todas as religiões afro-brasileiras
é o orixá das águas doces, dos rios e cachoeiras, da riqueza, do amor, da prosperidade e da beleza. Em Oxum, os fiéis buscam auxílio para a solução de problemas no amor, uma vez que ela é responsável pelas uniões. E também na vida financeira, a que se deve a sua denominação de Senhora do Ouro. Na natureza, o culto a Oxum costuma ser realizado nos rios e nas cachoeiras. Quem explica melhor o culto a Oxum é Ney Dogum, que várias vezes tem participado conosco aqui de vários temas no Controle Geral e na TV Santa Maria, e que hoje está aqui especificamente para trazer mais luzes, né, para esta questão que também nos coloca diante de mistérios. Boa tarde, Ney Dogum. Boa tarde, Bisonho. Agradecer novamente, né? 8 de dezembro, dia de Oxum no Brasil e em Santa Maria. Muito pouco se tem sobre os registros dos negros em Santa Maria e das práticas das religiões de matriz afro, mas nós temos, né, contribuído, né, bastante nesse sentido. E no período, tu colocou muito bem no início, né, no período da escravidão, os negros eram proibidos, né, das suas práticas, e como formas de manter, né, viva a sua tradição, a sua religiosidade, então sincretizamos, né, com os santos da católica para melhor sermos, né, compreendidos, aceitos, para uma forma de permanência e de sobrevivência. Hoje cultuamos em Santa Maria o orixá Oxum, a grande diva negra, a deusa, né, de todos os orixás. Já foi citado, acho que é necessário ressaltar, protetora das crianças, da maternidade, protetora do rio de água doce, né? Essa religião tão festiva, alegre, barulhenta, né, que quando chegou aqui então causa um certo estranhamento, porque, né, na religião afro, e quando nós falamos em religião afro, nós falamos em Oxum, uma divindade muito conhecida, né, Bisonho? Então, quando os negros chegam, mesmo num processo de escravidão, trazem a sua religiosidade, que tem tambor, que usa o corpo, que é alegre, e que usa comida, e que usa cheiro, e que usa, né, perfumes, causa um estranhamento. Apesar de todas as mazelas, permanecemos até hoje. Estamos em 2014, né, em todos os terreiros de Santa Maria, né, e nesse momento, no meu terreiro também, né, nós estamos nos preparando, cozinhando as canjicas amarelas, né, comprando guaraná e nossos quindins, as nossas cocadas, para celebrar e cultuar dessa forma alegre a Mãe do Ouro, a responsável pela união, pela maternidade, pela felicidade, pela riqueza, pelo ouro. Como é que é hoje, né, exatamente promover esta celebração, anunciar esta celebração depois de muitos anos, né, em que as religiões afro tiveram e sofreram discriminação, né, recriminação, perseguição, e tiveram durante muito tempo também exatamente cultivada esta imagem que era uma coisa fechada, era um mistério em si mesmo, era para poucos praticantes, e hoje tu nos fala de uma comemoração que nos remete às luzes, à alegria, à exaltação do corpo, ao movimento, a uma coisa bem diferente desta concepção que perpassou durante muitos anos. Como é hoje esta celebração, no contexto, como eu fiz há pouco com o padre Edson Salim, como é que é hoje, neste momento, nesta atualidade, neste 8 de dezembro de 2014, comemorar a imagem, o nome, a história de Oxum? Bisonho, volta e meia, os cultos, né, de afro, de religiões de matriz afro-brasileira sofrem perseguições. Ainda hoje? Ainda hoje, perdão, recentemente, né, num governo passado, algumas bancadas, né, se organizaram na Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul, querendo proibir o uso da sineta
a sacralização de animais e o toque do tambor, querendo regular em função das leis do silêncio. Nós temos práticas milenares, né, e que não consegue se homenagear Oxum sem o toque do tambor. Nós não conseguimos homenagear Oxum sem o toque da sineta. E então, né, em todo o Rio Grande do Sul, Santa Maria não foi diferente, nós nos manifestamos, nós temos uma crescente, bisonho, descuido com o meio ambiente, e nós não podemos falar em Oxum sem falar em água doce, sem falar em rio de água doce, sem falarmos em cachoeiras. E então, né, os nossos recursos hídricos estão secando, né? As águas naturais que são de domínio público estão sendo privatizadas, cercas aparecem, né? E mesmo assim, esse povo, né, acho que convém ressaltar que atualmente negros, mas outras etnias também praticam, celebram Oxum, né? E nós temos encontrado algumas dificuldades, né? Mas esse povo, né, alegre, festivo, mas resistente, né? Com muito custo nós conseguimos manter. E, né, para dar um exemplo, na comunidade de Terreiro Ilhaxé Ossanhagué, onde eu sou membro, desde as 6 horas da manhã, as canjicas estão sendo cozidas, né, com muito leite condensado, com muito leite de coco, né, as guaranás já estão sendo congeladas, e nós estaremos, então, à noite, né, a tarefa. Em 1976, Mãe Estela de Oxóssi, uma grande alorixá negra baiana, né, isso há 30 anos atrás, né, falava da importância de exteriorizar as nossas ações. Né? A prática dentro do terreiro é uma, mas nós precisamos de homens e mulheres que saiam para as TVs, que saiam para as rádios, desfazendo uma série de mitos que nos é imposto. Então, em 1976, Mãe Estela de Oxóssi, do Ilê Axé Opoafonjá, na Bahia, já exteriorizava e já saía em caravana com um manifesto dizendo, né, com todo respeito, que Oxum é Oxum e Nossa Senhora da Conceição é Nossa Senhora da Conceição. Num período, fomos obrigados ao sincretismo, mas atualmente reafirmamos, respeitemos todas as práticas, mas Oxum é Oxum e Nossa Senhora da Conceição é Nossa Senhora da Conceição. Muito bem. Você falou em mitos, né? Eu diria que também, durante muito tempo, esse aqui não sofre ainda hoje, tá? Tabus. Tá? As religiões afro, tá? São também, hoje ainda, alvos de muitos tabus. E tantas vezes se fala, né? Neste mistério que cerca, e muitas vezes se refere aos cultos afros, né, como realizadores de trabalhos. Né? O que é um trabalho? O que é uma celebração como essa que se dá hoje? Pois então, Bisonho, né? A nossa religião afro-brasileira, ela não é uma religião que proíbe, né? Não é uma religião que o pecado está em tudo. Né? Na religião de matriz afro, a alegria, o toque do tambor, né, e o agrado aos orixás é permitido, né? A felicidade é permitida nesse plano, no plano terreno. E no período da escravidão e até hoje, nós acreditamos que agradando o Oxum com canjica e com o perfume, nós conseguimos, me foge o termo correto, nós conseguiremos moldar e mudar o nosso destino. Né? Que através da prática do tambor, da sineta, de servido a canjica para Oxum na cachoeira, agradando esse orixá feminino negro que vem da costa africana, que nós conseguiremos mudar os nossos destinos, que nós conseguiríamos ser mais felizes, ter sucesso profissional, ter sucesso amoroso. E a demonização, né, Bisonho? Por isso que estou aqui a convite da TV Santa Maria. A demonização nos foi imposta quando viemos de África e aqui chegamos, né, no Brasil, como forma de controlar e regrar uma população que era majoritária
e que tinha, além da sua língua, da sua cultura, tinha a sua religião, foi proibitivo, demonizando, mas atualmente nós estamos revertendo. Para ressaltar, né, os terreiros todos de Santa Maria, gostaria de citar Mãe Marli de Oxum, Pai Renato de Oxum, na comunidade de terreiro Ilhéachel Sanhagué também, estão em festa, né, desde cedo, com tambores, com sinetas, com canjicas, com guaranás, com perfumes, com quindins. E estas práticas são apenas para iniciados, né, para aqueles que já frequentam os terreiros de matriz afro, ou também para iniciantes, digamos assim, para pessoas que quiserem, afinal de contas, quero saber como é que funciona, quero participar, né, muitas vezes por uma questão de curiosidade, mas outras vezes até por uma questão de escolha, passado esse período em que isto foi muito represado, isso foi muito restrito, para não dizer que foi proibido. Bisonho, né? Nós temos algumas atividades que são de caráter interno, que somente praticantes de religião de matriz afro. Eu acho que é necessário ressaltar aqui, né, que as comunidades de terreiro atualmente são consideradas comunidades tradicionais. Eu venho de uma família que os meus bisavós, os meus avós, os meus pais e eu, agora em Santa Maria, somos praticantes de religiões de matriz afro. Nós temos momentos, né, do nossa prática, do nosso culto, e que é de caráter interno, que somente iniciados e membros da comunidade, né, participam. Gostaria, né, podemos citar as sacralizações, que são, né, somente para iniciados e para membros praticantes de determinada terreira, mas que também, né, como hoje à noite, né, tem momentos que também a gente abre para toda a comunidade, para simpatizante, para pessoas que queiram se aproximar, então, né, e conhecer um pouquinho mais da religião de matriz afro. Muito bem. A sua terreira funciona onde? Nós estamos na região oeste, na comunidade de terreiro Ilhéachel Sanhagué, hoje à noite, né, como eu falei no início. Nós estamos muito felizes, Oxum é alegria. Quando falamos das divindades africanas, nós falamos em alegria, né? Nós estaremos a partir das 20h30, então, lançando um documentário que fala sobre a história de uma mulher negra de Oxum, em Santa Maria. Né? Estaremos lançando um documentário Dona Lila, uma senhora de Oxum, uma mulher negra que viveu em Santa Maria, morava na Rua Apel, e que era cartomante, de Oxum, bela, então alegre. E estaremos então recebendo toda a comunidade, né, em geral, a partir das 20h30, para o lançamento do documentário. O curso de dança da UFSM estará nos presenteando com uma dança comemorativa a Oxum, e teremos, obviamente, né, canjicas, quindins, perfumes, mel. Pois é, nós estamos falando também de história, né? Estamos falando também de história, estamos falando desta homenagem, né, que hoje está sendo feita a Oxum, né, orixá feminino, e estamos falando também da inserção, do recontar esta história que faz parte do contexto histórico de Santa Maria de uma forma mais ampla, de tantas coisas que ainda não foram escritas e que já foram feitas no passado e estão sendo resgatadas a partir de agora. Ney Dogum, obrigado mais uma vez pela presença e pelas luzes que trazes também para a gente encarar as nossas crenças, buscar respostas para os nossos mistérios, sem nenhum contexto de discriminação, né, de mito, de tabu, sem nenhum preconceito. Obrigado. Obrigado. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET TV Santa Maria, que agora faz um intervalo e já volta. Existem muitos jeitos de aprender. Quer ver? Com um prato colorido ou lendo um novo livro. Pode ser pela ciência, estudando a independência, trabalhando no meu filme ou correndo pelo time numa prova do Enem. O que eu quero é fazer o
Colégio Marista Conceição. Aprendemos de todos os jeitos.com.br. Lá, 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 lá. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Estamos de volta, esse é o programa Controle Geral na TV, ao vivo, canal 19 da NET TV Santa Maria, sua TV comunitária. O Controle Geral na TV tem o apoio cultural da Pampeiro, Pampeiro, a família feliz, Pampeiro na Serafim Valandro, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Safira, loja que completa você há 32 anos, moda masculina, feminina e infantil. Safira, na Avenida Medianeira, também na Acampamento e no Centro Comercial Tancredo Neves. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Colégio Marista Santa Maria, desde 1905, no centro da cidade, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, turno integral para primeiro e segundo ano. Acesse colégiomarista.org.br. Olha, o programa de hoje, programa que exige não conhecimento, porque conhecimento a gente vai adquirindo através da busca, através da experiência, através da vivência, mas vontade de receber novas informações e coragem, né, para abordar as coisas que fazem parte das nossas crenças em cima exatamente daquilo que sabemos, daquilo que ouvimos e daquilo que não conhecemos. Foi esse o objetivo desta edição do Controle Geral, que tratou então de símbolos, de fé, de religiosidade, naquilo que é tradicional, naquilo que é conhecido, naquilo que ainda se busca explicações e naquilo que foi represado e que buscou outras formas também de manifestação. A própria cultura de um povo se dá através desta busca. Que todos tenham recebido alguma informação nessa edição do Controle Geral e que, claro, continuem buscando as suas próprias verdades e buscando principalmente os seus próprios caminhos. Controle Geral da TV vai ficando por aqui. Esse programa é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Santa Maria, com a participação de toda a equipe da SM Produtora. A gente continua se vendo na lida e na vida. Obrigado, um abraço.